Bom, Dé, você se considera um liberal conservador. E eu ouço muitas pessoas dizendo que o liberalismo e o conservadorismo, eles não são compatíveis. Uhum, Inclusive tem críticas do, infelizmente, falecido Roger Scruton sobre sei, isso. E como é que você entende esse liberalismo conservador? sim. Então, primeiro eu diria o seguinte: esse tipo de terminologia são terminologias muito técnicas Uhum. e que não têm evidência semântica, como se diz, não tem clareza e não tem clareza para ninguém. Uhum. Porque se você pegar, por exemplo, a chamada tradição liberal, é uma tradição que nasce no século XVII, identificada com um filósofo e médico muito famoso da época chamado John Locke, que estava preocupado com a matança entre protestantes na Grã-Bretanha da época. Uhum. E aí ele escreve cartas, conhecidas cartas sobre a tolerância, em que ele quer defender o que a gente chamaria hoje de direito da fé privada. Então, você pode ser a rainha e é protestante X, Uhum. eu vivo no seu reino, mas sou protestante Y, e ele defendia a ideia de que você não pode me matar porque eu sou de outra denominação. Nasceu assim o pensamento liberal, uma discussão sobre liberdade privada, né? É claro que isso, no 18, se transforma numa discussão econômica, com Adam Smith, né? Uhum. Por exemplo, figura super importante. No 19, você tem John Stuart Mill, que vai ser um grande pensador liberal político e moral. E então o pensamento liberal ele está, antes de tudo, fincado na ideia da liberdade privada, como a gente fala, liberdade de escolha, né? Uhum. Bom, o pensamento conservador, eu estou falando tecnicamente, né? Tecnicamente. Isso significa que não cabe perguntas do tipo: Trump é conservador? O Bolsonaro é conservador? Porque aí é empobrecimento da conversa, né? Então, assim, o pensamento conservador dito como tal, nasce de uma crítica à Revolução Francesa, de um autor inglês, britânico, que era meio irlandês, chamado Burke, né? E ele, então, vai criticar a Revolução Francesa. Ele nunca usou a expressão conservador. Ele era um liberal, do Partido Liberal Inglês, Uhum. do Whig, na época, quando se falava. E ele vai, então, defender ideias como não rupturas dramáticas da política, como ele falava, mudanças só retail, never wholesale, quer dizer, mudanças pontuais, Uhum. não mudanças de visão de mundo geral. Então, as mudanças são pensadas como resolução de problemas concretos, né? Extremamente empirista, aliás, como o próprio inglês, né? Inglês John Locke, eu quero dizer, a empirista no sentido de entender que você não deve gerir a sociedade a partir de uma ideia abstrata. Você deve gerir a sociedade a partir de histórias concretas. Então, quando começam a chamar esse pensamento de conservador, que foram os franceses, conservateur, né, no começo, significa muito a ideia de que você conserva experiências de sucesso, ao invés de zerar tudo e começar, como pensaram os franceses, que queriam até criar um calendário novo. Criaram, né? Então, eu diria, quando você fala liberal conservative no pensamento inglês, até o século XX, você tem figuras importantes como Michael Oakeshott, significa que, primeiro, a tradição conservadora britânica é filha do pensamento liberal, certo? Uhum. Porque ela entende, por exemplo, que o governo não pode mandar diretamente na vida das pessoas, como o Burke criticava os jacobinos. Entende? Uhum. Então, assim, é que essa discussão, ela está uns 50 mil pés de altura para a discussão que acontece na mídia comum, banal, e muito menos nas redes sociais. Porque o termo fica... por exemplo, muita gente acha um absurdo que os americanos liberal lá é considerado de esquerda. Mas faz todo sentido se você entender que liberal significa preservar as liberdades individuais e ampliar a representação desses grupos dentro do aparelho do Estado.
Mas, então, eu responderia para você o seguinte: quando eu usei essa expressão, que eu usei algumas vezes, dependendo do ambiente em que a discussão se dava, eu queria dizer liberal em termos morais, liberal em termos religiosos, né? Liberal em termos econômicos, conservador em defesa das instituições políticas. Biden é um conservador. Uhum. Ele é o conservador da eleição, Sim. não o Trump. Faz todo Nesse sentido. Faz todo É isso aí. sentido. O contrário de... O oposto de conservador é revolucionário? Então, no cenário em que a expressão acabou sendo utilizada, que foi um cenário da Revolução Francesa, né? E o texto Reflexões sobre a Revolução na França, que é esse tal texto do Burke, a qual me referi, sim, naquele cenário, o conservateur era alguém que queria transformar o rei no empregado da burguesia, como na Inglaterra, certo? Tá. Não queria matar o rei, Tá. não queria criar um calendário novo, não queria destruir as instituições que existiam, mas sim fazer ajustes, o tal do retail, do varejo, não no atacado, né? E o contrário disso eram os jacobinos, certo? O contrário disso eram os caras que queriam virar a França de cabeça para baixo. De lá para cá, é comum, por exemplo, o João Pereira Coutinho, um professor na Católica de Lisboa, colega meu da Folha, ele costuma dizer que a posição conservadora, que é uma posição cética, é muito louco isso. O conservador, tecnicamente falando, é alguém cético, que não acredita muito na razão, então acha que as pessoas devem ir com calma com as ideias que elas têm na cabeça. Uhum. E muito menos não deve esculhambar a história inteira e a sociedade inteira com uma ideia de um homem, de mundo que tem na cabeça, tá? O João Pereira Coutinho acha que o oposto ao conservador é tanto revolucionário quanto reacionário. Ele fala várias vezes em vários artigos e em livros dele. Quer dizer, o revolucionário tradicionalmente é compreendido dessa forma, e o reacionário, porque o reacionário são grupos franceses que surgem na mesma época, que queriam voltar a uma situação pré-revolucionária que levasse em conta só a igreja e a monarquia. Então, o reacionário é o cara que o passado era acha que o passado é melhor. O revolucionário é aquele que... Isso de forma esquemática. O revolucionário é aquele que acha que sabe como o futuro deve ser. E o conservador, nesse horizonte, é alguém que sabe que ninguém sabe direito como as coisas devem ser. Então, a gente deve ir com calma com o santo. Entendi. Entendi. Entendeu? Cada dia mais eu acho que eu sou conservador. Então